As duas alianças. A Bíblia declara que existem duas alianças de Deus com o seu povo. A antiga gerada no Velho Testamento por meio do patriarca Abraão, a nova gerada pelo Senhor Jesus por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos aprender sobre cada uma delas. A aliança com Abraão, Gênesis 17:1, 2 e 7. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. O Senhor Deus fez com Abraão uma aliança perpétua, pela qual prometeu ser o Senhor particular dele e de sua descendência. Existem muitas bênçãos que o nosso Deus se comprometeu a dar às gerações futuras do patriarca Abraão, mas agora estudaremos apenas a promessa que diz respeito à cura divina. Êxodo 15:26, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Segundo o entendimento que tenho das Sagradas Escrituras, o verdadeiro sentido da palavra porei é permitirei, para que se cumprissem as promessas contidas na aliança, era necessário que aquele povo recém-libertado do cativeiro egípcio agisse da seguinte maneira em relação ao Senhor: primeiro ouvisse atentamente a voz de Deus. Segundo fizesse o que é reto diante dos olhos do Senhor. Terceiro inclinar seus ouvidos aos mandamentos do Senhor. Quarto guardasse todos os estatutos de Deus. Tomando cuidado de cumprir esses 4 requisitos, a descendência de Abraão não seria atingida por qualquer enfermidade. Quando Israel procedia conforme Deus ordenava, os benefícios da aliança permaneciam, porém quando o povo falhava não conseguia alcançar as bênçãos de Deus. Selada com sangue. Além desses 4 requisitos, essa aliança exigia o derramamento de sangue de todos os judeus por meio da circuncisão. Se algum dos filhos de Abraão cumprisse as 4 ordenanças, mas não se circuncidasse, tal pessoa não fazia parte do pacto com Deus. Gênesis 17 do 10 ao 13. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e esta será a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Todo menino judeu, depois de 8 dias de nascido, era circuncidado. A circuncisão nada mais era do que a retirada da pele, prepúcio, que recobre o órgão genital masculino. Esse costume era algo tão sério que quando Moisés foi chamado para liderar os hebreus que sairiam do Egito, quase morreu por não ter circuncidado seu filho. Êxodo 4 do 24 ao 26. Além do sangue da circuncisão, havia o dos animais sacrificados para a emissão dos pecados do povo de Deus. O livro de Levítico foi dado por Deus a Moisés para regulamentar, nos mínimos detalhes, como esses sacrifícios de sangue deviam ser feitos, pois o Senhor é zeloso, e toda obra humana com ele tem de ser estabelecida segundo o padrão de santidade e perfeição que Deus estabelece. A nova aliança. O sangue dos animais não podia por si só purificar coisa ou alguma pessoa. Hebreus 10:4. Nada há de poderoso no sangue animal. O que acontecia na velha aliança era uma figura do verdadeiro e definitivo sacrifício que seria feito pelo próprio Filho de Deus. Seu sangue sim tinha o poder de tirar o pecado de toda a humanidade. Hebreus 10 do 10 ao 12. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. João Batista se expressou quando viu o Senhor Jesus. João 1:29. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista sabia que o sacrifício eficaz, o único e verdadeiro capaz de nos salvar era o do Filho de Deus. Agora podemos compreender a nova aliança, que também foi selada com o derramamento de sangue, o do Senhor Jesus. Lucas 22:20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Hoje não precisamos derramar sangue para sermos perdoados e abençoados, pois o sangue do Senhor Jesus já foi derramado em nosso lugar. A nova aliança é o melhor concerto porque tem o Senhor Jesus como mediador. O Senhor é quem nos leva ao Pai, o único intermediário entre Deus e a humanidade. Hebreus 8:6.
mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O Senhor Jesus nos uniu ao Senhor Deus, nos libertou do reino das trevas e nos deu acesso à presença do Pai e o direito de desfrutarmos as promessas divinas. Conversar e crer. Há muitos que estão passando por dificuldades financeiras, profissionais, familiares ou sentimentais, e se encontram desesperados. A esses digo, Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para fazer uma parte da nova aliança, precisamos cumprir apenas duas condições: confessar o Senhor Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. É necessário declarar que o Senhor Jesus é o Salvador. Ninguém pode confessar por alguém, essa é uma atitude exclusiva da pessoa. Essa confissão deve ser feita somente ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. O Senhor se fez pecado em nosso lugar, por isso teve que experimentar a morte espiritual, sendo desligado de Deus por um tempo. O Senhor foi ao inferno e sofreu por nós todas as dores, castigos e sofrimentos. Após 3 dias de muito sofrimento para o Mestre, o Espírito Santo foi até o inferno e o reviveu, religando a Deus e ressuscitando para nossa justificação. Justificados por Cristo. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se crermos que o Senhor Jesus ressuscitou, somos justificados. Se não crermos que o Senhor Jesus ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que isso torna vã a nossa fé. 1 Coríntios 15:14. Justificar é um termo muito usado em direito que significa inocentar uma pessoa. Quando confessamos o Senhor, somos justificados por Ele, de modo que é como se não tivéssemos pecado. Irmãos, o entendimento da justificação tem que estar presente em nossa vida e vivo em nosso coração para que, quando entrarmos na presença de Deus, o diabo não nos condene ou acuse, fazendo com que percamos a bênção. O Senhor Jesus ressuscitou para nos tornar pessoas dignas, por isso devemos ter paz com Deus. Você pode ter sido a pior pessoa que já existiu na face da terra. No momento em que reconhece e confessa que o Senhor Jesus como o único Salvador, crendo na ressurreição dele, você é justificado e passa a ser uma nova criatura. A partir de então, se liberta do pecado e o diabo não pode mais tocar na sua vida. Se alegre, a sua vida pertence ao Senhor Jesus, você foi justificado. Não há condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Assim a pessoa não pode mais ser dirigida pelo seu velho eu, porque se agir dessa maneira, o novo nascimento não se concretizará e a pessoa será guiada pela carne. Nos tornamos livres quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor Salvador. Romanos 8:2. Dessa forma passamos a ter autoridade para expulsar de nossa vida o diabo, em nome de Jesus. E se Satanás te perguntar, quem você pensa que é? Responda, eu sou uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, sou inocentada pelo sacrifício de Cristo. Por que razão o Senhor Jesus se tornou pecado em nosso lugar? Para sermos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você consegue compreender a riqueza que há nessa declaração? Em Cristo somos a justiça de Deus. Isso significa que podemos entrar na presença do Pai sem aquela sensação de medo, receio ou insegurança. Você era um pecador, um coitado, um candidato ao inferno, mas ao confessar que o Senhor Jesus foi o seu substituto na cruz do Calvário e crer que ele ressuscitou, você se tornou um ministro do Novo Testamento. 2 Coríntios 3:6. Isso significa que, quando você estiver doente ou enfrentando qualquer dificuldade em sua vida, não precisará pedir ajuda ao fulano ou beltrano, porque, como ministro de Deus, poderá se dirigir ao mal e mandá-lo sair em nome de Jesus, e ele terá que te obedecer, porque o Senhor Jesus deu a você essa autoridade. A nova circuncisão. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, firmamos com ele a nova aliança, na qual a circuncisão do coração, Romanos 2:29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que circuncisão é essa no coração? Hebreus 10:16 e 17. Esse é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Temos as leis de Deus, a sua palavra em nosso coração. Glória a Deus porque fomos justificados, e ele não se lembra mais de nossos pecados. Quando nos entregamos ao Senhor Jesus recebemos 6 bênçãos. Primeira bênçãos. Nosso velho homem é despojado e sepultado nas águas. Romanos 6:4. Segunda bênção. O corpo do pecado e da carne é despojado. Romanos 6:6. Terceira bênção.
o nosso coração é circuncidado. Romanos 2:29, Colossenses 2:11. Quarta bênção, adquirimos a marca de Cristo. Efésios 1:13. Quinta bênção, recebemos remissão dos pecados, sendo perdoados. Romanos 8:1. Sexta bênção, saímos das águas do batismo para andar em novidade de vida. Romanos 6:4. O batismo nas águas é muito importante, pois a palavra de Deus afirma, Marcos 16:16a, quem crer e for batizado será salvo. Ao ser batizado, você declara diante da Igreja do Senhor Jesus que também passou a fazer parte da nova aliança. Entretanto, o batismo não tem valor algum se a pessoa não crer realmente no Senhor Jesus e em sua palavra. Nesse caso, a pessoa toma apenas um banho em público. Irmãos, ponham em prática essa mensagem e façam parte, em nome de Jesus, da nova aliança. Se tornem participantes ativos das bênçãos adquiridas pelo Senhor no novo concerto, como na paz, na saúde, na prosperidade, na união familiar, e seja uma pessoa feliz.